Inscreve-te já no canal Zona Porto Notícias e Rumores, ativa as notificações e deixa a tua opinião nos comentários, porque o que vais ouvir agora não está a ser contado em mais lado nenhum. O que se está a passar dentro do Futebol Clube do Porto pode mudar por completo a forma como olhamos para o futuro do clube. Há reuniões escondidas, há conversas que não chegam à imprensa tradicional e há movimentações estratégicas que mostram que a nova gestão de André Vilas-Boas não veio para continuar o mesmo caminho, veio para rasgar e reescrever o guião. A verdade é que Francesco Farioli, treinador contratado para liderar o Dragão nesta nova era, não se limita a pensar no próximo jogo frente ao Salzburgo, válido pela estreia europeia da temporada. Nos bastidores, Farioli é visto como o principal aliado de Vilas-Boas num plano de transformação que está em curso. Fontes próximas da estrutura garantem que já existe um alinhamento entre presidente e treinador para alterar não só o perfil do plantel, mas também a forma como o Porto se posiciona no mercado europeu. E é aqui que começa a grande revelação. Durante demasiado tempo, o Porto viveu preso a uma etiqueta, clube vendedor, dependente da descoberta de talentos sul-americanos para depois os negociar a peso de ouro. Foi uma fórmula que trouxe glória, títulos e equilíbrio financeiro, mas que nos últimos anos começou a desgastar-se. O futebol europeu mudou, os rivais adaptaram-se e o Porto, de certa forma, ficou encurralado. Vilas-Boas quer quebrar esse ciclo. Por isso mesmo, há dentro do Dragão uma estratégia delineada para não apenas vender, mas também comprar com impacto. A intenção não é contratar quantidade, mas sim nomes capazes de incendiar a bancada, mexer com a opinião pública e, sobretudo, devolver ao Porto a aura de clube que não teme ninguém. É uma questão de identidade. Ou o Porto volta a arriscar, ou corre o risco de se tornar secundário no cenário europeu. Nas últimas semanas, assistimos a sinais claros desse reposicionamento. A recuperação de Alberto Costa e Alan Varela foi celebrada como uma vitória médica e desportiva, mas a grande verdade é que por trás desse discurso de tranquilidade há uma inquietação enorme. Farioli sabe que precisa de mais armas, sobretudo no ataque, e Vilas-Boas entende que o momento é agora. A Liga Europa vai ser um palco crucial, não apenas para os resultados, mas para o prestígio do clube. É nesse contexto que começam a surgir conversas sobre contratações que até há pouco tempo pareceriam impossíveis. O Porto está disposto a desafiar o mercado, a atravessar gigantes e a disputar jogadores que noutras eras estariam automaticamente destinados a Inglaterra, Espanha ou Itália. Não se trata apenas de reforçar o plantel, mas de enviar uma mensagem para dentro e para fora. O Dragão continua vivo, continua audaz e continua capaz de se mover onde ninguém espera. Dentro do balneário diretivo há quem aplaude esta visão. Fala-se de coragem, de ambição, de retomar a grandeza. Mas também há vozes de oposição, preocupadas com os riscos financeiros de entrar em disputas milionárias. Essas vozes lembram que o Porto não pode comprometer o equilíbrio das contas. A tensão é real e quem acompanha de perto a administração garante que este debate já criou fraturas internas. E é precisamente neste ambiente de suspense, entre prudência e ousadia, que surge o próximo nome na agenda portista. Um jogador jovem, em ascensão meteórica, com um talento reconhecido e já cobiçado por gigantes europeus. Um nome que pode incendiar o mercado, dividir opiniões e, sobretudo, mudar radicalmente a forma como o FC Porto é visto na Europa. Se este dossiê avançar, não estamos apenas a falar de um reforço, estamos a falar de uma decisão que pode reescrever o futuro do Futebol Clube do Porto. O nome é Caio Jorge, o mesmo avançado que até há poucas semanas parecia estar destinado à Premier League, com o Newcastle e West Ham na linha da frente, afinal pode estar a um passo de vestir a camisola azul e branca. E não é exagero dizer que isto seria um golpe de autoridade sem precedentes na nova era liderada por André Vilas-Boas. O Cruzeiro colocou fasquia altíssima, 40 milhões de euros, um valor que, para muitos, seria impensável para um clube português. Mas fontes ligadas ao processo garantem que o Porto está a trabalhar em silêncio, a preparar uma proposta que pode contornar essa barreira através de criatividade financeira, percentagens futuras, cláusulas por objetivos, pagamentos faseados. O modelo não é novo para os Dragões, que tantas vezes souberam transformar limitações em armas. A questão é: por que arriscar tanto num jogador que, por mais talento que tenha, ainda não provou nada na Europa? A resposta está na visão de Vilas-Boas e Farioli.
Para o presidente, Caio Jorge é um símbolo de um Porto que se recusa a viver à sombra de Benfica e Sporting. É um gesto de afirmação, uma mensagem para dentro e para fora. O Dragão continua vivo, capaz de competir pelo que há de melhor no mercado sul-americano. Para o treinador, trata-se de uma peça-chave no sistema que quer construir. Um avançado móvel, letal na área, mas igualmente participativo na construção, capaz de dar à equipa uma dinâmica ofensiva que atualmente não existe. E não se trata apenas de números. Caio Jorge é um jogador em ascensão meteórica. Artilheiro no Brasil, já convocado para a seleção, um nome que arrasta manchetes e que começa a ser visto como o sucessor natural de outros grandes avançados brasileiros que fizeram carreira na Europa. Mas o detalhe que mais interessa está na sua própria vontade. Ao contrário do que se possa pensar, o jogador vê o FC Porto como uma ponte ideal. Ele sabe que no Newcastle seria apenas mais um num plantel recheado de estrelas. Sabe que no West Ham teria minutos, mas não protagonismo. No Dragão, ao contrário, teria palco imediato, teria responsabilidade e, sobretudo, teria a oportunidade de seguir a mesma rota de Hulk, Falcao e Ramos Rodrigues. O negócio, contudo, não se faz sem sacrifícios e é aqui que a polémica ganha corpo. Há um jogador do plantel atual que pode ser sacrificado já em janeiro para libertar espaço financeiro e salarial para a chegada de Caio Jorge. O nome circula nos corredores, mas ainda não foi assumido publicamente. Se confirmar, prepara-te. Vai dividir opiniões e até pode incendiar a relação entre adeptos e direção. As críticas internas já começaram. Há quem veja nesta operação uma imprudência, um passo maior do que a perna. 40 milhões é hipotecar o futuro financeiro do Porto, diz-se em círculos mais conservadores. Mas há também quem defenda que é precisamente esta ousadia que falta ao clube, que sem risco não há grandeza, que o Porto precisa de voltar a ser temido, não apenas pelas conquistas, mas também pela forma como se impõe no mercado. E a verdade é que os rivais já estão atentos. O simples rumor de que o Porto entrou nesta corrida gera desconforto em Lisboa, porque se os Dragões conseguirem trazer Caio Jorge, não será apenas uma contratação, será um sinal de que o clube está disposto a disputar terreno que até agora parecia reservado aos gigantes ingleses. Será uma mensagem clara de que o FC Porto não aceita ficar em segundo plano. Farioli, nos treinos, já deixou escapar pequenas frases que revelam ansiedade. Ele sabe que precisa de um jogador deste perfil para dar corpo ao projeto. Sabe que sem um avançado capaz de decidir, a sua ideia de futebol pode morrer antes de nascer. Vilas Boas, por seu lado, vê nesta contratação a oportunidade perfeita para legitimar a sua presidência com um gesto de impacto. E tu, adepto, onde ficas no meio disto? Estás disposto a ver o Porto arriscar tudo para trazer um jogador que pode ser a cara de uma nova era? Ou achas que é loucura comprometer o futuro financeiro do clube por um talento ainda em maturação? Essa é a questão que está a dividir não apenas dirigentes, mas também sócios e adeptos. O que está em cima da mesa não é apenas um avançado. É um futuro, é uma identidade, é a escolha entre prudência e ousadia, entre cautela e grandeza, entre sobreviver e marcar história. Inscreve-te já no canal Zona Porto Notícias e Rumores, ativa as notificações e deixa nos comentários a tua opinião. Achas que Caio Jorge deve ser o rosto da nova era azul e branca? Ou acreditas que o clube está prestes a cometer o maior erro da sua história recente?